Está no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje, no Sala de Entrevistas, conversarei com um empresário que adora esportes radicais. Recentemente ele se aventurou e escalou a maior montanha do mundo. Localizado no Nepal, o famoso Monte Everest está quase 9.000 metros acima do nível do mar. Tenho o prazer de receber no programa de hoje André Freitas. Tudo bom, André? Tudo bem, André? Como é que tá? Tudo certinho? Tudo jóia. Que história é essa aí de empresário que se aventura a escalar o Everest? Pois é, o empresário foi por conta de negócio de família mesmo, que a gente tem negócio de família, e a ida para o Everest foi que eu gosto muito de desafios, né? Aham. Então, eu já tinha feito algumas maratonas, tinha feito uma prova que chama Ironman. O Ironman? Ironman, que é uma Onde prova... é que foi o Ironman que tu disputou? Tudo em Florianópolis, né? Floripa. Foram 8 provas que eu fiz de Ironman. Você é catarinense? Catarinense, aqui, eu sou de Criciúma, né? Uhum. E a prova do Ironman basicamente é um triatlon de longa distância. São 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. É uma maratona no final. Isso basicamente são 17 horas de prova. E como é que tu descobriu essa aptidão por esportes radicais? Pois é, não sei, eu acho que é uma coisa dentro de mim que me quer me levar sempre a mais, fazer coisas mais difíceis. Esportes convencionais tu não é muito adepto, assim, Acho jogar um que- vôlei, um futebolzinho? Não, vôlei até jogo, mas futebol eu não sou muito bom, não. Não, nem gosta muito? Aí eu já tinha feito 8 provas de Ironman, aí eu pensei qual que seria um desafio maior que o triatlon, né? Aí eu pensei que seria a escalada do Monte Everest. Na época que eu tive essa ideia, foi 2005 mais ou menos, e 2005, hoje eu sou separado, eu era casado, então a situação toda não daria para eu ter escalado naquela época, né? Então, a partir de 2014, que na verdade foi uma primeira tentativa minha para ir para o Monte Everest, e que acabou não dando certo por conta de uma avalanche, né, que matou 16 pessoas na época. Uau! Então, de 2014 para cá, eu andei me preparando melhor também. Então, esse ano eu resolvi encarar a escalada. Você já leu o livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink? Já li. Eu li esse livro, na verdade eu queria fazer, uma das coisas que eu queria fazer antes de escalar o Everest é fazer essa travessia exatamente igual ao do Amir Klink. E Remo, cara? A remo, O pessoal que exatamente. não sabe, o Amir atravessou da África até... Foi parar na Bahia, né? Para na Bahia. Que loucura. Então, na verdade, eu queria fazer uma coisa mais ou menos parecida com o dele, que seria super radical. Mas por acaso, apesar de eu fazer o Ironman e nadar no mar, eu não sou um cara muito de mar, assim. Então, eu fiquei um pouco assim também e achei melhor a montanha daí. Legal. Sabe por que eu te perguntei do Capitão Amir? Porque o Amir é um navegador extremamente conhecido no mundo todo, experiente. Desde criança ele é acostumado com embarcações. E ele fez uma preparação tremenda para cumprir essa prova. Né? Ele saiu lá da África, me fugiu aqui o país que ele saiu da África, veio parar no Brasil. E você não é, você é um empresário, você não é um... Como é que foi essa tua preparação, cara, para escalar o Everest? Que não é do dia para a noite, né? Não é um cidadão assim, vou escalar o Everest e amanhã vai. Não, a ideia foi mais ou menos assim, tipo, eu me dei um estralo, eu falei, quero escalar o Everest, mandei um e-mail para a empresa lá que organizou tudo, e aí eles me deram os passos, né? Eu teria que escalar 4 montanhas antes de ir para o Everest, como treinamento e saber se eu estava apto a escalar a montanha. E então a preparação foi mais ou menos um ano. Da primeira montanha até a escalada que a gente ia escalar o Everest em 2014, deram 11 meses. Então eu ia escalar o Everest em menos de um ano, na verdade. Você começa fazendo experiências em montanhas menores. Exatamente. Qual foi a primeira montanha? A primeira montanha foi nos Estados Unidos, em Seattle, que chama Rainier, uma montanha de 4.200 metros. E já é considerada alta? Bem alta, É praticamente a metade do Everest, né? 8 e alguma coisa? 8.848, quase 9.000 metros, né? Uma altitude de avião de cruzeiro, na verdade, né? Então, essa primeira montanha foi uma montanha mais baixa de treinamento, foi uma semana de treinamento. A gente aprendeu todas as técnicas de resgate, esse tipo de coisa, né? O que você encontrou lá? Qual foi o cenário? No Everest? Exato. O Everest é uma montanha extremamente fria, morre muita gente lá, né? A estatística ali, a cada 25 pessoas, mais ou menos, morre uma. Então, Puxa, é alto índice, né? O nosso grupo, por acaso, eram 25, e, por exemplo, poderia ter um morto no nosso grupo ali, entendeu? A gente viu vários cadáveres, tudo, né? Você viu cadáveres lá? A gente viu porque... Porque não tem como resgatar?
Não, os primeiros 2 cadáveres que a gente viu, a gente ainda estava no acampamento, são 4 acampamentos, é o campo base, 4 acampamentos e depois o cume, né? A gente estava no campo 3 e a gente passou por 2 pessoas mortas, um que estava dentro da barraca, a barraca estava aberta, o cara estava congelado ali, e em outro momento a gente passou por outra pessoa que tinha uma parede assim de gelo, e eu acho que a pessoa se encostou e ficou congeladinha ali também. E depois... Tava em pezinha? Não, sentado, como se estivesse em posição de frio, assim, né? Que loucura, E depois o terceiro cadáver que a gente passou foi descendo realmente a última ladeira do Monte Everest, voltando, na montanha mesmo, e a gente viu um corpo assim que já devia estar há algum tempo ali já, porque a roupa já estava meio desbotada, estava olhando para cima, assim, então... É um negócio... Em virtude do frio do clima, o corpo não entra em putrefação? Não, ali ele fica totalmente conservado, na verdade. Morreu lá, você vai ficar bonitinho ali pro resto da vida. E deixa eu te fazer uma pergunta, provavelmente para mim, para você pode parecer... Por que eles ficam lá? Não tem como tirar as pessoas de lá? Primeiro que é muito caro, né? Você vai fazer uma operação de resgate de corpo, vai te custar pelo menos uns 100 mil dólares, né? Uns 400 mil reais. Porque tem que ir uma equipe, né, toda. Então é uma coisa muito cara. E perigosa também, né? Super perigosa. Normalmente, hoje em dia tem mais de 250 corpos no Everest lá. Então, é um cemitério? Exatamente. Então é aquele negócio fica ali e as pessoas... muita gente pensa que se eu for para lá, de repente o meu melhor lugar de descanso seria lá mesmo, entendeu? Não vou resgatar um cara para botar num cemitério aqui na cidade, eu não sei, entendeu? Então, e acaba ficando lá, porque a partir de 8 mil metros mais ou menos de altitude, toda a questão do resgate é muito complicada, entendeu? Se você não conseguir se resgatar, se eu torcer um pé ou passar mal, eu vou ter que caminhar pelas minhas próprias pernas. As pessoas não conseguem ser mais carregadas de lá de cima, né? Porque o ar é rarefeito, a gente está no oxigênio, então é muito desgastante, né? Isso não te amedrontou durante o período de preparação? Não, eu gosto de desafios, gosto de dificuldades. Parece que quanto mais perigoso e mais difícil é o que me move. Então eu sabia que a gente ia encontrar aquilo ali, o que a gente encontrou. As dificuldades foram enormes mesmo, o frio foi 25 abaixo de zero, super intenso. A gente dorme em barraca, né? Então, dentro da barraca, basicamente, a mesma temperatura que fora, né? Sim. E toda a expedição durou 65 dias, então foi muito, muito tempo em temperatura muito baixa, em altitude, né? O que se leva numa expedição como essa? Na verdade, a empresa, escalar Everest, você não pega a tua mochila e vai. Primeiro você precisa ter um guia, já Sherpa. O Sherpa é um povo local que mora lá na região dos Himalaias, né? Eles têm uma capacidade pulmonar e o corpo super preparado para grandes altitudes. Então eles se adaptam muito bem a grandes altitudes. Então você precisa ter um Sherpa com você, obrigatório pelo governo do Nepal, que é o lado sul é o Nepal e o lado norte é a China. Eu escalei pelo sul, né? Escalou pelo sul? Que você fica menos exposto às altitudes, na verdade. E pelo sul é pelo Nepal, você diz? Nepal. O lado norte da China, os acampamentos são muito mais altos, então você fica muito mais tempo em situação muito mais perigosa, né? E aí são os escaladores mais experientes, no caso, que costumam subir normalmente a pessoa que escala primeiro pelo sul e se quiser voltar, normalmente faz as duas faces, se for o caso, né? Então você contrata uma empresa, essa empresa te dá toda a logística, né? Comida, os carregadores, tudo que você precisa, só leva o seu equipamento e lá você tem toda a infraestrutura. E alimentação, o que se come quando está escalando o Everest? Na verdade ali a alimentação é muito, tem arroz, tem batata, tem ovo. Tem um boi local que chama yak, um boi peludo, assim, grande, com chifres gigantes, e eles comem aqueles bois. E a carne é boa? Não, a carne, eu não conseguia comer o tal do yak lá. Então é uma carne muito forte. Você é vegetariano não, né? Não, sou normal. Gosta do churrasquinho? Gosto de churrasquinho. Então o bicho não é bom mesmo? É muito gordurosa a carne, não é uma carne meio esquisita, assim. Então, tanto é que eu emagreci 9 quilos, né? 9 quilos? 9 quilos. Então, quando eu voltei, eu estava 9 quilos mais magro. Aí consegui recuperar tudo nesses últimos 2 meses aí. Então... E como é que é aquela região? Porque você está falando que subiu pelo lado sul, lado do Nepal. O que você encontrou? Que tipo de país, de região você encontrou lá? O Nepal é uma região muito... lembra um pouco a Índia, só que a Índia é muito mais pobre que o Nepal. E o Nepal é como se fosse uma Índia um pouco melhorada, assim, mas o povo é muito, muito simples, né? O pessoal é muito básico
Eles são mais, têm o mesmo perfil, assim, eles são magros, pequenos, cabelo preto, todo mundo, pessoas muito simpáticas, na verdade, muito prestativas, mas é um povo muito simples. Naquela região ali onde tem o Everest, uma região isolada, né? Tem alguns vilarejos ali que a gente passa, mas o pessoal vive de turismo, alguma plantaçãozinha no jardim, assim, uma coisa muito básica. Né? Uma pobreza, não seria uma pobreza extrema? Não chega a ser uma pobreza, é um jeito simples e modesto de morar, porque todo mundo mora igual, eles têm comida, eles têm tudo, né? Tem energia elétrica, tem água, tem comida. Então, eu acho que não é pobre, eles só moram, vivem do jeito diferente da gente. Assim, né? E quando você estava no pé, você fala pé da montanha? Sei lá, enfim, visualizou, chegou a pensar em desistir ou agora estamos aqui, vamos lá? Ela assusta, é imponente? É muito imponente. O campo base fica a 5.500 metros. Que já é alto para chuchu, né? É super, super alto. Tem muita gente que morre na chegada do campo base fazendo uma caminhada, por exemplo. Né? Sério, cara? Então, e lá do campo base, você olha para cima, ainda tem 3 quilômetros de montanha. É muita coisa, né? É muita coisa. Você já está num lugar extremamente alto. E quando você olha para cima, você vê a montanha e você fica preocupado de como é que você vai conseguir chegar até lá, porque uma coisa é você estar com treinamento, ter tudo feito, tudo que você tinha que ter feito, outra coisa é você estar lá olhando aquela montanha gigantesca, né? E dá um pouco de medo, mas eu nunca pensei em desistir, porque eu sempre fui focado como todos os Ironmans que eu fiz, nunca desisti de nenhuma prova, todas as provas que eu fui fazer eu completei, então eu já estava com esse negócio de eu vou chegar, não importa quanto tempo eu demore, não importa nada. Se eu tiver em condições físicas boas, eu vou continuar indo, por mais que seja difícil. Né? E os seus familiares, quando você disse, vou escalar o Everest, o que falaram? Tentaram te impedir? Não, todo mundo, porque não existiu, na verdade, ninguém que deu apoio, porque a cada 25 pessoas morre uma, então é um negócio extremamente delicado, muita gente perde ponta de dedo por necrose, pontas do pé também, então você pode ir para lá não morrer, mas você volta totalmente, perde dedo. Então, com sequelas graves. Sequelas graves. E, então todo mundo, ninguém quer que você vá, né? Minha mãe já está com 87 anos, ela... Tentou te impedir? Não, pediu não. Ela falou, filho, vai, faz o que tem que fazer, mas tenha consciência do que você está fazendo. Mas ela sofreu muito, assim como todos os meus familiares, né? Sofreram e amigos, né? Porque ninguém incentiva, então... Isso te desestimulou em algum momento? Não. Eu já estava focado, determinado e... Então eu falei, eu vou conseguir, vou fazer... Serei o primeiro catarinense a chegar. Você foi o primeiro catarinense? Primeiro catarinense a chegar no cume do Everest. Quantos brasileiros já chegaram até lá? Tem esse número? Chegaram 23, eu sou o 22º, na verdade. Só chegou uma pessoa depois de mim. Legal. André Freitas, ele que escalou o Everest. Que história! E daqui a pouco a gente vai explorar mais essa aventura e, claro, ele vai trazer mais detalhes, porque agora a gente vai falar do que ele viu quando alcançou o topo do Everest, a montanha mais alta do mundo. Voltaremos na sequência. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Hoje, meu convidado, André Freitas, ele que foi o primeiro catarinense, o 22º brasileiro a escalar a montanha do Everest. 8.000 metros de altura, quase 9.000, 8.800 alguma coisa, se não me falha a memória. O que tu visualizou quando chegou lá em cima, cara? Nossa, a sensação é impressionante de você... A gente já estava ali há 2 meses, 60 dias já até a chegada do cume. A expedição toda deu 65 dias, né? Então a gente já estava muito desgastado, então a gente imaginava muito essa chegada no cume, né? A chegada no cume é impressionante, assim, dá uma vontade de chorar quando você chega lá em cima, porque é tudo que você... Era uma coisa que você não sabia se ia dar certo ou não. Você vê as pessoas mortas e tudo mais no meio do caminho, né? Então a alegria de chegar lá em cima é incrível e
O interessante é que as montanhas gigantescas que a gente caminhava através delas para chegar até o cume, que eram enormes, lá em cima elas ficavam tamanho assim de palito de fósforo, mais ou menos, as montanhas gigantes que a gente passava. Então a gente tem uma visão, a terra é arredondada, você consegue ver até o redondo da terra, assim, no horizonte. O dia estava maravilhoso, estava sol. Você deu sorte até nisso. Não tinha vento algum e estava 25 abaixo de zero, porque lá no cume normalmente é de 20 a 40 graus abaixo de zero. Então a gente pegou uma temperatura menos 25, seria agradável para lá. E o visual que é de lá, você tem até um pouco de dificuldade em entender, porque é tudo tão fantástico e você consegue ver tanta coisa ao seu redor, que você, por exemplo, não conseguia distinguir o caminho que eu tinha feito para subir até a montanha. Era tanta montanha em volta. E interessante que você vê a questão dos Himalaias, eles uma cadeia montanhosa, toda nevada assim lá, né? São vários picos gigantescos. E você conseguia ver essa cadeia de montanhas assim, abaixo, e você conseguia ver no horizonte uma parte árida e uma parte até verde. E você via todos os tipos de clima lá de cima, né? É muito interessante. O azul do céu, incrível também. Assim, é uma sensação de alegria, de prazer de estar lá. Apesar, eu acabei ficando, na verdade, ali de 5 a 7 minutos. Não fiquei pouco tempo. Por que, André? Porque são duas questões básicas, ou três, né? A questão de oxigênio, o oxigênio, na verdade, ele é limitado, né? Então você não pode ficar muito tempo, porque o tubo do oxigênio acaba e você precisa dele para descer. E outra coisa é que lá, na hora que você tira a luva, a gente usa 3 luvas, na verdade. Você tira 2 luvas para você conseguir bater foto, alguma coisa, uma filmagem, né? E imediatamente começa já a congelar os dedos. A questão de dedos congelados, como a gente usa o Everest, são 10 quilômetros de corda até o cume, né? Então a gente está o tempo inteiro segurando em corda, tanto para descer quanto para subir, né? Então o congelamento dos dedos te impede de segurar as cordas para descer. Então é perigo de morte. Então ninguém fica muito tempo lá no cume. O pessoal fica normalmente uns 15 minutos. E você ficou 7 minutos? Uns 7 minutinhos. Aí tinha um grupo grande que estava descendo também, mais ou menos na hora que eu resolvi descer. Então eu tinha que ir antes desse grupo, porque se esse grupo descesse, fica muito trânsito, né? Assim, você tem que esperar primeiro as pessoas que estão subindo, é a ordem da montanha, né? Primeiro o pessoal que está subindo, depois você desce. Então se tivesse tinha umas 10 pessoas lá em cima que estavam descendo. Então se eu ficasse atrás delas, eu ia ter problema de provavelmente me resfriar e ficar congelado de novo. Então eu quis descer rapidinho dali. Tá, peraí, tem um trânsito intenso lá em cima? Tem trânsito. Ué? Porque é uma corda só. Sim. Então, basicamente esse ano, na face sul, subiram 350 pessoas fizeram o requerimento para subir. Provavelmente 150 subiram. Então, e a janela de tempo é uma janela de 10 dias apenas, em maio. É do dia 10 de maio, são 20 dias, de 10 de maio a 30 de maio. Esse é o período. Depois disso não se escala, né? Então, essas 150 pessoas têm que escalar nesses dias. Então, quando as primeiras janelas de tempo que ficam bons, todo mundo quer subir ao mesmo tempo, para não ter o problema do tempo virar e a pessoa não conseguir subir, né? Mais para o final do mês. Então, nisso aí gera um trânsito mesmo. E tem como prever ou o tempo é muito instável lá, muda constantemente? O tempo é muito instável, mas todo mundo usa um meteorologista que fica na Bélgica, um cara especificamente pago para isso. Ele consegue controlar bem o clima lá, saber o que está acontecendo, mas mesmo assim lá é impressionante. Você está assim num tempo com sol, passa meia hora, vem um vento e umas nuvens pretas e começa a nevar, então o tempo muda. A cada meia hora tem um tipo de clima lá. Que loucura, cara. É muito rápido. Meu Deus. Bom, satisfação, chegou lá no Everest, enfim. E quando, missão cumprida, você viu que estava seguro, já havia voltado para a base. O que você pensou? Passou um filme na sua cabeça? Passa o filme até hoje, na verdade. Na verdade, faz 2 meses e pouco que eu cheguei do Everest, né? Um negócio super recente. E, assim, na noite após,
eu ter escalado, por exemplo, eu acordei de madrugada, o sono lá em montanha, alta montanha é muito difícil, é ruim, né? Você acorda várias vezes à noite. Sempre que eu acordava, eu lembrava, eu no cume, e chorava de alegria, porque era uma coisa incrível e fantástica, né? Eu ter conseguido, chegado até o cume, né? Então é uma coisa impressionante. Hoje ainda eu me vejo, todo dia eu lembro disso e lembro das situações, das dificuldades que a gente teve lá, né? Legal, então, bem complicado, uma aventura extrema. Gasta muito? Gasta, na verdade, existe todo tipo de preço, na verdade, né? Você pode gastar desde $15 mil a $110 mil, pelo menos. Então, esse é o tipo de gasto que você pode ter lá, né? Entendi. Então, E as roupas? São muito caras? As roupas, eu comprei as roupas que tinham de melhor. Porque... Compra no Brasil ou manda vir pela internet? Não, você vai na loja e tem que testar, né? O traje mesmo, que é o traje lá do último dia, dos últimos dias, última semana da escalada, últimos 15 dias da escalada, é um traje especial que você manda fazer conforme o tamanho do seu corpo. Você manda as medidas lá para os Estados Unidos e eles fazem o traje, né? E depois eles te mandam. Então é uma coisa feita especial. Mas o resto é bastante coisa, também tem coisa muito básica de montanha, que é manga comprida, camiseta mais apertada. Tem a ver esse negócio da camisa apertada? Sim, sim. É porque retém caloria? A primeira camiseta é uma camisa apertada que caloria você vai embaixo. Calor? Que você mantém o calor, depois vai uma segunda apertada também de manga comprida, e depois vai uma peludinha por cima, e depois você usa a jaqueta, né? E aí esquenta bem? Aí esquenta bem, você fica bem quentinho. E as jaquetas são bem grossas também, para temperatura, para bem frio mesmo. Mulheres, você viu lá? Tem. O nosso grupo tinha uma mulher que foi com a gente, ela conseguiu chegar até o cume. Ela, na verdade, ela era uma maquiadora dos atores de Hollywood, na verdade. Então ela estava lá para um desafio dela, pessoal, e conseguiu super bem, uma pessoa super forte, mas pouquíssimas mulheres, e pouquíssimas mesmo, assim. Provavelmente, eu acho que eu não devo ter visto outra mulher lá. Entendi. Bom, e pessoas desse seu grupo, acredito, tinha você brasileiro, tinha essa norte-americana, pessoas do mundo todo. O nosso grupo, éramos 25, eu era o único brasileiro. Na verdade, essa empresa só levou 3 brasileiros até hoje, é uma empresa que tem 30 anos, que na verdade são pouquíssimos brasileiros, né? Então, tinha gente do mundo inteiro, na verdade, a maioria americano, mas tinha chinês, tinha mexicano, canadense, mais americano mesmo. E qual é a próximo desafio? Agora vai dar uma sossegada, André. Agora sossegada. Eu sou piloto de helicóptero também e tenho uma ideia assim de qualquer momento, não sei quando, de repente dar uma volta ao mundo de helicóptero, que nenhum brasileiro fez ainda, é uma coisa bacana. Volta ao mundo? Não é uma coisa super complicada, só um pouco de paciência, na verdade, porque pilotar é tranquilo. E eu acho que provavelmente tiveram já uns 4 ou 5 pilotos de helicóptero que fizeram a volta ao mundo. Então, pouca gente já fez e é uma coisa divertida e bacana. Assim. Deve ser legal mesmo, né? Eu entrevistei aqui no programa, me fugiu o nome do cidadão, ele saiu de moto também, do sul do Brasil, foi parar no Alasca, rapaz. Nossa. Deve ser uma aventura também... Essa é das boas, esse é meio maluco aí. Então, mas essa de volta ao mundo de helicóptero e tem autonomia para... Como é que tem que ser? Muito bem calculado, né? Eu conheço pessoal de São Paulo, meu brevet eu tirei em São Paulo, e o pessoal que eu conheço em São Paulo tem parceria com a BR, né, distribuidora. Aí eu combustível já estaria tudo no esquema, é só achar uma máquina para voar daí. Em que máquina que você acha que eu piloto um Hobson 44, né, um helicóptero a pistão, na verdade, não é muito complexo. Então poderia ser até um helicóptero nesse nível, assim, uma turbina também. Você pilota por profissão? Não, é só piloto de final de semana, assim mesmo. Tu gosta mesmo de umas aventurinhas aí, né, cara? Gosto. Qual é o teu ramo? A gente mexe com vinho e a gente tem cerâmica também. Na verdade, a gente faz administração, né? Eu administro, né? Legal, cara. Apesar de ter feito marketing no colégio, mas eu sou administrador. Tá bom. O que você falaria para as pessoas
que às vezes acabam se acomodando e colocando a culpa talvez na condição social ou na diversidade. Vale a pena você ir atrás de um sonho, de uma realização? Vale. Inclusive agora no Everest tinha uma pessoa que não tinha as duas pernas, duplo amputado, e conseguiu escalar até o cume. Então eu acho que eu tenho visto muita gente se motivando por que eu estou fazendo. Assim, várias pessoas me escreveram já falando: André, pô, depois que eu vi esse desafio teu, comecei a fazer tal coisa. Então eu vejo bastante gente usando o meu caso de inspiração, assim, né? Eu acho que as pessoas não têm que desistir dos sonhos, entendeu? O Everest, para mim, quando eu tive a ideia, era uma coisa totalmente impossível e inviável, mas eu fui atrás, eu me informei, eu treinei, eu me preparei. Então todo mundo realmente consegue fazer o que quiser, entendeu? Você quer fazer um curso complicado, você quer fazer alguma coisa de esporte super difícil, qualquer coisa que você queira fazer, você consegue chegar a uma posição profissional que você queira. Se você se preparar e estar focado, você consegue. Depois dessa experiência aqui, pensamento, mentalmente, muda muita coisa, André? Eu sempre fui um cara muito assim, focado e determinado, né? Mas cada experiência dessas experiências radicais, eu acho que deixa a gente mais forte, mais confiante, né? Então, e a gente volta muito humilde também, porque o que eu queria lá, uma hora, eu queria estar num lugar que eu pudesse respirar, tomar uma água, porque a nossa água lá tinha gosto, né, de queimado, que eles derretem neve. Então eu queria estar bebendo uma água mineral, num lugar que eu pudesse respirar e tivesse uma temperatura agradável. Só queria isso, e uma cama, e um chuveiro. Então eram 5 coisas que eu queria, coisas básicas, né, se você pensar. E que às vezes nós não damos valor. Exatamente. Hoje eu voltei com essa cabeça mais do que eu já era um cara assim, né. Tá legal. André, obrigado por ter vindo aqui, uma experiência fantástica ter conversado com você e parabéns aí pela aventura. Tá bom, obrigado, El, obrigado pelo convite aqui também. Tá legal. Sala de Entrevistas volta na semana que vem com um novo tema e, claro, um novo convidado. Até lá.